Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui nessa noite, né? Nos parando, nos auxiliando aqui para a gente absorver um pouco mais dos ensinamentos do Mestre, né? Para esses ensinamentos, né? Que essas luzes que vêm do Evangelho possam nos auxiliar aqui na nossa travessia pelo plano físico, né? A gente possa absorver o melhor assim do Evangelho, né? Dos postulados da doutrina espírita, que a gente vai fazer um compilado assim para as nossas reflexões, né, num tema, como o nosso irmão falou, tão importante, esse apego que a gente tem aos bens materiais. A gente vai ver durante a nossa conversa que não é só os bens em si, mas as circunstâncias materiais todas da nossa condição de encarnado. Eu vou pedir licença para vocês para fazer o nosso diálogo aqui sentado, porque eu estou com um probleminha no tendão no pé, então ficar em pé muito tempo começa a doer um pouco mais, tá? Então, né, a gente vai começar com a leitura do Evangelho, mas a gente precisa ter cuidado assim, porque na interpretação, porque em poucas frases ali Jesus toca em muitos temas profundos e complexos. A gente precisa ter uma atenção, a gente precisa ter um cuidado assim especial em digerir o que o mestre está passando ali. Parece uma circunstância corriqueira, né, do dia a dia, né, lá uma orientação básica assim, aos apóstolos, mas é muito, muito além disso. Então, na leitura do Evangelho, né, começa assim, ó, no item 9, está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, buscai e achareis, item 9 a 11 é o que nós vamos conversar e refletir juntos nessa noite. Né? No item 9 está lá, né, não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade, em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar e permanecei na sua casa até que se retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna, vossa paz virá sobre ela. Se não for, vossa paz voltará sobre vós. Quando alguém não vos quiser receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sairdes desta casa ou cidade. Digo-vos em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta casa ou cidade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Vai começar pelo contexto assim, dessa passagem, né? Uma situação assim, mais normal do dia a dia, né? Os apóstolos pela primeira vez eram mandados por Jesus para sair ali, né? Daquele núcleo ali de Jerusalém, né? De Cafarnaum, daquele que eles sempre estavam, para ir pregar mais distante, né? E parece estranho Jesus falar assim, não preocupa. Sai aí, não preocupa não com o que vocês vão comer, com o que vão beber, né? É que a gente tem que dar uma olhada lá no contexto lá daquele tempo. Jesus, né, nosso pedagogo, né, um educador, ele se utilizava ali das circunstâncias, né, do contexto que vivia ali para passar o ensinamento, para passar a lição e fixar. E ali naquele momento era muito normal, né, a hospedagem de peregrinos. Pensa bem, uma região na maior parte desértica, né? Um calor de deserto durante o dia e à noite um frio intenso, né? Há desertos que chegam a nevar à noite. Que coisa, né? Que paradoxo, né? Pensa bem, um calor e à noite. Então, pensa bem, como é que você vai passar uma noite lá num caminho por uma região desértica sem hospedagem? Então já era um costume da região, daqueles tempos, de oferecer, sim, hospedagem a qualquer peregrino que passasse pelo caminho. Tinha lá até as tradições mitológicas, né, assim, que para botar medo, assim, quem não quisesse oferecer, que ia descer raio do céu para queimar aquele que não hospedasse o peregrino, né, mas já é uma forma de estimular e forçar, sim, porque era algo essencial, né, distâncias enormes, né, poucos lugares, né, então aquelas tendas que eram armadas lá já forneciam a proteção ali que era necessária, né, para a noite, aí ia ter um alimento, ia ter uma água fresca, então naquele contexto ali era muito normal Jesus falar isso aqui. Né? Os viajantes eram raros, né? Então
era a praxe, era o costume daquele tempo, então não tem problema. Se fosse, né, hoje em dia, né, porque com o passar do tempo as coisas mudam. Em outros tempos, será que Jesus falaria da mesma coisa? Hoje em dia falaria? Não, você vai, se hospeda na casa. Não vai conseguir lugar nenhum para se hospedar. A gente sabe, o mundo que a gente está hoje é impossível. Se uma pessoa bate na sua casa e você botar ela para dentro de casa, é impossível, é um contrassenso, seria uma imprudência da nossa parte. A gente vai tentar ajudar, auxiliar de alguma maneira, mas pôr dentro de casa é uma questão de lógica, assim, porque são outros tempos, né? São outras circunstâncias. Hoje em dia Jesus não usaria, né, esse exemplo, muito provavelmente. Mas lá naquele momento, falando para os apóstolos, né, dando essa orientação para eles, que parece assim tão, né, até quase banal, né? Na verdade Jesus não estava falando ali para os apóstolos, estava falando para os espíritos imortais, estava falando para toda a posteridade. Ele estava dando ali um ensinamento para os milênios vindouros aí, né? Passados 2000 anos, né, da mensagem do Cristo, que ele veio trazer pessoalmente, a gente só engatinha nesse aprendizado, nessa compreensão mais profunda desse ensinamento. Então, daquela circunstância banal e corriqueira, tem ensinamentos assim de ordem moral bem profundos, bem importantes, que a gente precisa assimilar, né? Claro que o foco central da questão é realmente essa, né? Não inquieteis pela posse do ouro, né? Da posse dos bens materiais, né? E a gente, na condição de encarnado, que a gente tem essa preocupação. Olha, eu tenho que, né, me vestir, eu tenho que comer, né? Se eu sou o provedor de uma família, eu tenho que prover isso para os meus familiares, eu tenho, né, tenho que ter uma casa, eu tenho que me locomover. Até o lazer, né? O lazer é algo, né, dentro da medida do normal, é algo que é necessário, precisa também. Então, dentro dessa circunstância toda, né, da nossa necessidade aqui encarnados, né, que a gente tem de atender as nossas responsabilidades do plano material, Jesus está dando um alerta aqui para a gente colocar na medida correta as coisas. Porque quando ele fala, não vos inquieteis pela posse do ouro, inquietação, imagina uma pessoa inquieta, é aquela que está só focada naquilo, na aquisição, na manutenção, normalmente, né, sua e de seus familiares, né? Se para mim, para minha família está tudo bem, se no vizinho ali está ruim, né, vai trabalhar, né, e tal. De vez em quando a gente tem uns pensamentos assim descaridosos, né? Então, Jesus está pedindo para a gente equalizar isso aí e encontrar a medida. Então, a gente atende aos deveres aqui do mundo material, de trabalhar, de se desenvolver, de ganhar dinheiro, se é de uma forma honesta, através do esforço, não tem problema. Jesus não é contra assim, os bens materiais, no ensinamento dele não é nesse sentido, né? Ele é contra o apego aos bens materiais, essa inquietação pelos bens materiais que, como eu falei no começo, né, não é só o objeto material, mas as circunstâncias materiais, né? Hoje, cada um de nós aqui tem um CPF, né? Eu tenho meu CPF, eu sou Luciano, moro no lugar tal, tenho um emprego tal, aquela família, eu tenho esse contexto aqui, que para mim é a minha vida. Mas só que a gente se centra o nosso pensamento nessa vida aqui, que é transitória. Então a gente, sim, eu tenho que dar conta daqui do meu CPF, das minhas responsabilidades, dos meus boletos. Não tem problema a gente querer o desenvolvimento material, mas qual é a prioridade? Do ser encarnado que somos, né, espíritos eternos, que a gente já, né, com a doutrina a gente já aprendeu isso, né, a gente já tem isso bem sedimentado dentro da gente, que somos espíritos eternos. Nossa vida não começou lá no berço, né, nós não fomos criados, né, quando foi criado o nosso corpinho físico lá, né, Jesus lá na conversa com Nicodemos deixou isso bem claro, né, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Né? Ou seja, nós temos toda uma história pregressa e vamos continuar para lá, né? Além do corpo físico em outras experiências. Né? Mas agora, nesse momento, a gente precisa extrair o melhor valor aqui dessa nossa oportunidade. Inclusive, na parte da aquisição material, também tem o aprendizado para o espírito, tem a possibilidade de desenvolvimento, também está inserido nesse contexto de aprendizado. Então, repito, a questão é da medida. É a prioridade que eu coloco nas coisas. Se eu começo a me inquietar absolutamente pelas questões materiais,
eu estou me perdendo do objetivo principal da minha vida, né? Dessa oportunidade nossa reencarnatória. No item 6 desse capítulo 25, né, tem aquela passagem que eu acho uma das mais bonitas do Evangelho, né, poética, né, olhai os lírios de campos, né, não ceifa, nem colhe, né, mas nem Salomão em toda a sua glória se veste como um deles, né, e Jesus fala dos lírios, fala dos passarinhos, e lá no finalzinho, que é na mesma temática, por isso que está no mesmo capítulo, né, ele fala assim, ó, buscai na mesma questão da preocupação dos apóstolos com a questão material. Jesus fala para eles assim, ó, buscai o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Essas coisas vos serão dadas por acréscimo. A primeira vez que eu parei para prestar atenção nessa passagem aqui, acho que muitos aqui conheceram o nosso irmão Zé Roque de Abreu, né? Um grande espírita, um grande baluarte da doutrina espírita aqui em São Lourenço. Há 30 anos atrás, né, a gente trabalhando, começando a vida, né? Karina era um nenenzinho, né? A gente... Aí juntamos lá um dinheiro com esforço, fui comprar um terreno, comprei um terreno, mas eu estava começando na doutrina espírita também. E assim, naquele contexto lá, era uma quantidade assim, considerável de dinheiro. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas né, pegar uma quantidade dessa de dinheiro e né, colocar num terreno assim, né, eu fiquei com esse questionamento assim, íntimo assim, e levei para o seu Zé Roque. O Zé Roque, né, o que você acha? Ele ficava lá na banca do livro, né, lá onde hoje é a loja do Tadeu, né? Toda segunda-feira eu ia lá e ficava a manhã inteira conversando com ele. Foi um curso assim, de espiritismo que eu fiz ali, assim, no particular, que foi né, muitas luzes assim, que ele me passou com a bondade, com a sabedoria que ele tinha, a vivência, né? E ele me falou dessa passagem aqui. Ele falou exatamente isso aqui. Buscai o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão dadas por acréscimo. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte de trabalhar, de esforçar, né? O problema está na inquietação. Mas quando eu estou buscando esse equilíbrio naquilo que eu sou como espírito imortal, naquilo que eu preciso, das minhas necessidades primordiais aqui na encarnação e depois fora da encarnação também, né? Vai continuar a nossa necessidade de evolução, de aprimoramento, mas para nós aqui, pelo menos nós os encarnados que estamos aqui, nós precisamos, né, aproveitar todas as oportunidades, né, com a utilização das circunstâncias materiais, que incluem os bens materiais, mas para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Jesus diz, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo, essas coisas materiais. É que a gente inverte a ordem das coisas, né? Quem nunca ouviu falar assim, né, tem um prêmio da Mega Sena, cara, todo mundo já ouviu falar, ou talvez tenha falado, nossa, se eu ganhar esse prêmio aqui, eu vou fazer uma creche, vou fundar o centro espírita. Pode ter até essa intenção, mas eu garanto que vai dar umas coisinhas para si mesmo primeiro, né? E depois vai fundar a instituição, invertendo a lógica das coisas, do que Jesus mesmo ensina aqui. Busca o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo, né? Então Jesus não está pedindo para a gente se encostar e esperar cair do céu, né? Não é isso. Né? É não inverter a prioridade das coisas. A gente faz a nossa parte, a gente busca, a gente trabalha, né? Trabalha em todos os sentidos, né? Não é só o trabalho material, a gente trabalha, e essas coisas vão ser dadas por acréscimo. Né? Vão na consequência. Jesus está dizendo assim, ó, confia na providência divina, confia. Uma situação assim que acho que todos nós podemos nos localizar assim, é quando tem uma enfermidade, a gente ou alguém da família, a gente não procura o médico, a gente não compra o remédio, não paga um plano de saúde às vezes caro, a gente não faz a nossa parte, mas a gente não tem que confiar? A gente tem que confiar. Os bens materiais vão auxiliar, vão dar o conforto, mas a gente tem que confiar na providência divina. Né? A gente não reza o Pai Nosso lá, seja feita a vossa vontade, isso é a entrega, é a confiança que a gente precisa ter. É o que Jesus está pedindo para a gente, confia, faz a sua parte. Não dá para deixar de fazer essa parte, ficar esperando cair do céu. Não, deixa eu rezar aqui que o boleto vai sumir, desaparecer do sistema. Não é assim. Né? A gente faz a nossa parte, confia na providência divina e as coisas vão dar certo. Vão dar certo no momento correto, né? A confiança está nessa parte da entrega, né? A fé, se pede tanto fé, não, tem que ter fé. Fé não é acreditar, fé é confiar, fé é fidelidade, né?
A gente vê nos carros que Deus é fiel. Mas claro que Deus é fiel. Lógico que Deus é fiel, né? Mas essa fidelidade é da nossa parte. Eu sou fiel, né? Eu sou fiel, eu estou confiando nessa providência, eu faço meus esforços e né, tento ter essa fidelidade, né, a Deus, nosso Pai Criador, que vai sim prover, vai nos auxiliar, vai nos ajudar, mas seja feita a sua vontade. Tem um momento certo, principalmente questão de enfermidade, né? Nós não estamos aqui, né, eternamente no corpo físico, então a desencarnação vai acontecer. Então, quando é o caso né, e termina ali o desfecho na desencarnação, não é o fim de tudo, é o fim de uma etapa encarnada daquele ente querido. E todos nós vamos passar por essa experiência, todos nós, né? Então tem, até mesmo na dor de uma perda, tem um aprendizado, tem, né? Não vos inquieteis pela posse, né, do ouro ou dos bens materiais. Às vezes eu trato aquele ente querido como um bem material, que eu quero reter perto de mim. Estou me inquietando pela posse, não é do ouro, mas daquele bem materializado ali. O afeto que a gente sente pela pessoa, que a pessoa sente pela gente, ele é eterno. Isso aí vai, né, os séculos vão dobrar e vai permanecer e vai fortalecer no tempo e no espaço. Claro que a gente vai sentir saudade, vai sentir a ausência física, é claro, né? Lógico, a gente vai chorar. Então você fala, espírita não chora. Eu falo, claro que chora. Claro que chora, a gente ama, a gente sente saudade, a gente, né, tem o luto, né? A gente, em tese, não se entrega ao desespero, né? Aquela dor selvagem, né, daquela pessoa que acha que acabou tudo. Não, a gente sabe que não acabou. Mas dói a ausência e isso faz parte do nosso aprendizado, onde a gente não se inquieta pela ausência física, mas extrai ali o valor do aprendizado, né, o valor daquele momento que está, né, estamos no contexto que nos oferece essa lição espiritual que a gente precisa, inclusive nesses momentos de dor, né, onde precisamos confiar e entregar. Fizemos a nossa parte, né, fizemos tudo que podia, tem uma hora que a gente tem que entregar mesmo na mão de Deus. Um segundo aspecto assim, dessa passagem de Jesus, além dessa questão mais assim, evidente da inquietação pelos bens materiais, né, é quando ele fala assim, né, entra na casa e diz lá, que a paz seja nessa casa. Né? Ele diz lá, se essa casa for digna, vai receber a paz e vai, né? Se não for digno, o que acontece? A paz volta para você. O ensinamento de Jesus. Do que Jesus está falando? Né? Primeiro que essa casa, não sei se quem estava aqui se lembra, né, na última vez que nós falamos aqui, falamos da parábola da candeia, né, que acende, né, a candeia, põe no alto para iluminar a casa toda. Nós conversamos sobre esse conceito de casa. Essa casa, né, que a gente chega e oferece a paz, não é a casa física só, né? É também, né, eu chego na casa de um parente, de um amigo, de uma pessoa, eu tenho que oferecer a paz, né? Ou eu chego lá criando caso. Eu sei que são evangélicos, eu começo a falar de reencarnação. Que beleza de espírita, de cristão que eu estou sendo, né? Querendo empurrar, querendo... Não, eu não estou oferecendo paz nenhuma, eu estou oferecendo constrangimento, irritação, né? Muito distante da paz. O proselitismo não é para a gente... Né? A gente não quer encher isso aqui e ficar, gente, não é isso. Sabe o que a gente precisa com a doutrina espírita e o que elas nos ensinam? A gente se iluminar. A gente tentar ser melhor, tentar ser diferente, né? Tem aquela frasezinha que a gente vê em todo lugar, né? Seja uma nova versão de você mesmo, né? E é uma frase bacana mesmo. A gente precisa sempre ser uma nova versão. Porque a gente está num processo que é de aprimoramento, de crescimento. Então eu não posso ser a minha versão de ontem, de anteontem, do ano passado. Eu não posso ser aquela pessoa que se conforma, eu sou assim mesmo. Olha, como assim? O espírito cristão que fala assim, eu sou assim mesmo. Ou seja, se conformando com as próprias imperfeições, ele está altamente equivocado no processo de desconhecimento total de si mesmo. Né? Então a gente entra na casa, seja a casa física, a casa às vezes é a casa espírita, né? Às vezes é o ambiente de trabalho, né? Ou a casa mental de alguém, que é o contexto que eu falei da parábola, né, da candeia, né? Eu chego perto de alguém, né, e sou acolhido no emocional, no sentimento daquela pessoa, e eu preciso oferecer o quê? A paz. Eu vou ter a paz de volta? Não necessariamente, porque somos todos aqui, né, espíritos em progresso, em evolução, então
né? Cada um tem as suas dificuldades, então às vezes eu ofereço a minha paz e não vou ter essa paz, né, aceita. O que Jesus está falando? Não se preocupe, essa paz volta para você, né? Um exemplo que a gente pode pegar assim, bem direto, bem claro, dessa questão da paz, é o perdão. Isso foi lá e me magoou, né? Magoou, me prejudicou de alguma maneira, materialmente, emocionalmente, me xingou, caluniou, sei lá, qualquer coisa. Eu vou lá e ofereço o perdão, ofereço a paz. Esse perdão que eu estou oferecendo, que eu estou aqui a duras penas, né, porque para nós ainda é muito difícil perdoar, né, eu estou oferecendo, eu estou tentando, eu estou buscando, vai modificar a pessoa lá? Vai alterar? Vai riscar lá da conta kármica dela aquilo que ela fez? Não vai. Né? A melhor definição que eu achei de perdão foi num programa de televisão há muitos anos, que não tinha nada de religioso, era uma pesquisa. Um dos pesquisadores falou assim que perdoar é viver em paz. E é verdade. Perdoar é onde você começa a desconexão daquele momento de dor, daquele momento ali que, né, que a coisa não funcionou, que a coisa que deu errado, que eu me senti ofendido, que eu me senti magoado, que eu fui atingido de alguma maneira. De repente eu fui atingido no meu orgulho, mas fui atingido. Né? É o momento do perdão, é o momento de entregar essa paz. E essa paz, se fosse como perdão, né? Se a pessoa, né, teve ali um entreveiro, teve um problema, e você perdoou e ficou tudo bem de novo, que ótimo, né? Esse é o melhor dos quadros, né? A melhor cena é essa. Mas o nosso perdão, a nossa paz que a gente oferece não depende do outro. Isso é lei de ação e reação. Do que eu planto, eu colho. Inexoravelmente. Inevitavelmente. Eu quero plantar o quê? Quero plantar o perdão, a paz e colher, né, os frutos disso? Ou naquele momento que eu fui agredido, eu devolvo a agressão? Eu não levo desaforo para casa, não. Uma frase tão popular e tão anticristã e evangélica, né? Quando a gente faz o contrário, é aí que a gente está levando o desaforo para casa. A pessoa falou, eu falei também, eu fiquei com raiva e carrega. Aí que levou o desaforo para casa. É exatamente o oposto da frase popular. Então, na lei de causa e efeito, aquilo que eu ofereço, eu recebo de volta. É o ensinamento de Jesus. Pode ser que a gente não seja acolhido assim, né? Não importa. A paz que eu dou, eu recebo ela de volta. Tem aquela figura muito conhecida no Rio de Janeiro, né? O profeta gentileza, né? Uma história muito bacana, né? E aquela frase dele, né? Gentileza gera gentileza. É sempre assim, né? Esse trânsito de São Lourenço está ficando cada vez, né? Parece uma cidade de 200 mil habitantes, né? É um ovo, né? Um negocinho assim, São Lourenço, mas tem um trânsito que é, né? Perdão da palavra, é infernal em determinados horários, né? Imagina o que um pouquinho de gentileza não faz no trânsito. Estão ali acelerando, tá um motoqueiro passando, é gentil, deixa passar e tal. Daqui a pouco, né, se todo mundo fosse nesse esforço, o trânsito estava mais gentil. Porque esse processo de semear, colher e o exemplo contaminar, né? Só que eu sei, eu também sou motorista, eu também me irrito, eu estou falando aqui, mas a lição é primeiro para mim. Eu preciso aprender essa lição da paciência, principalmente no trânsito, mas a gente precisa. Porque é isso que um dia vai deixar tudo mais harmônico, mais tranquilo, mais sereno, mas de acordo com o esforço que a gente faz aqui. Um outro aspecto da passagem de Jesus que chama bastante atenção é o sacudir o pó das sandálias dos pés, né? Pode parecer no primeiro momento assim, um ato meio de desprezo. Você não quis receber? Vira as costas, sacode o pé, tipo assim, um ato de desprezo. Completamente o oposto disso. Não é um ato de desprezo nem nada que Jesus estava ensinando, acerta, não esquenta, tal. Não se trata disso. Aí tem o nosso irmão aqui, ele separou uma página aqui que eu vou até aproveitar aqui, é do livro Escrutínio de Luz, que Emmanuel começa explicando exatamente isso. Não se trata de desrespeito ou de menosprezo por aquele que nos virou as costas, não é nada disso. Essa poeira para a gente sacudir, o que é essa poeira que Jesus fala para sacudir dos pés daquele que não nos recebeu, nos tratou mal, nos atingiu de alguma maneira? Vou pegar só uns pedacinhos aqui, né? Que poeira que é essa? É a poeira do ciúme e da tristeza. Quando a gente é mal recebido, a gente não fica triste? Não fica meio que desencantado? A gente não...
É essa poeira que Jesus está falando, sacode essa poeira, não leva isso com você. Né? Poeira do ciúme, da tristeza, do desencanto e da lamentação, poeira da inveja e da vaidade, poeira do azedume e do orgulho ferido. Né? Nós não vamos nem entrar muito nessa questão porque do perdão, porque a gente está falando assim, só de passagem sobre o tema, mas às vezes aquilo que eu acho que eu tenho que perdoar foi só o meu orgulho ferido. Não aconteceu nada, eu só me melindrei. Ainda assim preciso do perdão. Preciso sacudir essa poeira, nem que seja a poeira do meu melindre. Estou melindrado aqui. Né? Quantos problemas familiares, problemas em casa espírita tem por causa de melindre. Né? Não pode falar nada, não pode... Né? A pessoa toma aquilo de uma forma pessoal, como uma agressão. Né? A gente mesmo também faz isso. Né? Jesus está falando, sacode essa poeira. Não deixa isso grudar em você. Né? No momento que acontece, a gente sacudir é mais fácil que depois ficar impregnado. Né? A gente sabe disso. Né? Deixar impregnar, vai acumulando outras poeiras, outras sujeiras, daqui a pouco precisa de um ácido para limpar aquilo ali. Né? Sacode a poeira. Né? Como diz a música, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Caiu, teve um tropeço, sacode essa poeira, não fica guardando essas mágoas, essas lembranças. Né? Emmanuel continua aqui, ó. Onde não consigas ajudar, faz silêncio, esperando a bênção das horas. Às vezes no seio familiar a gente tem uma pessoa que não pensa como a gente, como se o pensamento nosso fosse correto, né? A gente sempre acha isso, mas, né? A gente quer que a pessoa pense como a gente, haja como a gente, tome as decisões como a gente tomaria. Não é assim que funciona a vida. Eu posso aconselhar, eu posso, pelo exemplo, tentar mostrar algo melhor, se é que meu exemplo está sendo nesse sentido, né? Eu posso fazer isso. Mas Emmanuel fala aqui, ó, onde não consigas ajudar, faz silêncio, esperando a bênção das horas. Faz silêncio, às vezes, essa parte que estou oferecendo. Em vez de eu ficar falando todo dia. Dentro de casa acontece muitas vezes isso. Dentro do núcleo familiar, a gente tem um problema de um tipo e sempre a discussão, sempre a mesma discussão, sempre falar das mesmas palavras. Sendo que podia, né, lançar a paz ali naquela situação, às vezes só com silêncio e esperando. Silêncio é muitas vezes uma dádiva. Tem coisas que não vão ser resolvidas com argumentação. Né? Não atires lenha à fogueira da ignorância, nem agraves a desolação da água turva. Não vale apedrejar, criticar, desconsiderar ou ferir. Colecionar mágoas e queixas é derramar lama e fel. E Emmanuel continua mais um pouco aqui, mas nesse ensinamento clareando para a gente, se sacode essa poeira dessas coisas ruins que podem ficar na gente numa circunstância desagradável. Não leva mágoa, não leva ressentimento, lida com isso agora, sacode isso do nosso perispírito, do nosso coração agora. É o que Jesus nos pede, nos ensina. A gente já vai caminhando para o nosso encerramento, mas eu queria trazer uma história aqui que tem tudo a ver aqui com o que nós estamos conversando e refletindo. É do livro Vozes do Grande Além. É um livro muito interessante, né, do Mediunidade do Chico, mas ele tem um diferencial bem importante, esse livro, porque os livros do Chico Xavier, nós sabemos, são psicografados, né? Mas esse livro aqui, Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas, não foi psicografado, é pela psicofonia. Né? Quem não está acostumado com o termo é chamada incorporação, que é um termo popular errado, né? É equivocado ou em desuso, né? É psicofonia, ou seja, o espírito, né, fazia conexão e falava pelo Chico. Isso era nas reuniões de desobsessão lá do Centro Espírita, lá em Pedro Leopoldo, que eu esqueci o nome agora do centro lá. Né? Eles, no ano de 55 e 56 do século passado, arrumaram lá um aparelho de som exatamente para gravar essas mensagens finais. E sempre vinha um benfeitor ou algum irmão trazer uma mensagem, foram gravados e depois compilados e transformados num livro. Essa aqui é uma delas, chama Ato de Caridade. Quem foi lá não foi um espírito assim de escola, evoluído, foi um irmão necessitado assim como a gente, que se denominou assim só como AC, não é só as iniciais, AC. Antônio Carlos, André Carvalho, não sabemos, é o AC, né? Mantendo o anonimato né? Pelo normal da caridade, né? Porque ele veio trazer a história dele aqui, o AC.
Ele incorpora no Chico e começa a dar o testemunho dele. Eu vou ler uns trechos, vamos resumir uns trechos, sabe? É bem forte, bem interessante, toca diretamente para cada um de nós. Assim. Ele começa, Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação, maravilhosas palavras. Né? Contudo, né? Aí tem um contudo. Sou espírita, fora da caridade não há salvação. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca viu uma palestra? Né? Quem nunca ficou embevecido com aquilo tudo que a doutrina faz? Né? Maravilhosas palavras. Né? Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhe o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, segurando inutilmente o bilhete na mão. Olha a imagem que ele usa. Estou lá, né, um trem também em desuso. Vamos imaginar um avião. Estou lá no avião, no aeroporto, e perco o avião e estou com o bilhete na mão. Né? Ele faz essa comparação aqui, o espírita, né? Aquele que tem essas luzes do Evangelho, esse esclarecimento está aqui na encarnação e está perdendo, né, o bilhete da viagem aqui para um patamar mais alto de evolução, de esclarecimento, com um bilhete na mão, que é o Evangelho, que é a doutrina, que é todos esses ensinamentos. Né? Ele continua, utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos na derradeira romagem física. Era casado, residia no Rio de Janeiro. Mantinha esposa e 2 filhas, desempenhava a função de operoso corretor de imóvel. Era espírita à maneira de tantos. Espírita à maneira de tantos. A gente lembra Kardec aqui, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. Ele não era desse verdadeiro espírita, né? Aí cabe, né, a reflexão de que tipo de espírita que eu sou. Espírito a gente pode, né, pegar como sinônimo cristão, do evangélico, daquele que quer se iluminar. Né? Aí ele continua. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Meditação evangélica. Porque uma coisa é a gente escutar uma passagem evangélica, uma coisa é a gente ler o evangelho, e outra coisa muito diferente é a gente meditar naquilo que a gente acabou de receber ali do evangelho. A meditação evangélica. Que é o momento que a gente vai realmente interiorizar o ensinamento do Cristo. É na meditação, né, é onde a gente vai deglutir ali, vai assimilar. Ouvir é bonito e tal, e passa. Ele está falando que ele fazia isso. Ouvia, achava bonito, mas não, né, se esmerava nessa meditação evangélica. Né. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec. Né, se abusar, a gente não sabe nem quais são os livros, 5 livros básicos da doutrina. Quanto mais lê-los, né, estudá-los, né? Evangelho dos Espíritos é mais assim, né, do nosso dia a dia, né? Mas tem Evangelho do Espiritismo, tem o Livro dos Médiuns, Gênese, né? Tem todo um compilado assim. Ele fala, eu não ligava para nada. Entretanto, intitulava-me espírita, frequentava sessões, aplaudia conferencistas, acompanhava as orações dos encarnados e a preleção dos desencarnados com a cabeça pendida em reverência, dando da prece, concentra e tal, aquele ato exterior. E esse é o grande alerta, o espiritismo, a religião que seja do lado de fora da gente. Ele fazia aquele ar contrito, baixava a cabeça, essa é a confissão dele aqui mesmo. Né? Todavia, encerrados os serviços espirituais, sempre tinham afeiçoados no recinto, a quem oferecer terras e casas, era corretor, né? A quem vender casas e terras, né? Ele confessa que o interesse dele nas reuniões era questão material, né? Conversa com o outro, fala, quer comprar, quer vender e tal, a corretagem, né? E não tem nada de indigno, nada. O problema é aquilo lembra que nós falamos da prioridade? Tipo, era o momento de estar meditando, né? Naquela palestra que eu vi, meditando ali na vida e tal, ele estava preocupado com as questões lá materiais. O tempo foi passando, eu cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheirinho era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Quem não quer isso? Não é? Quem não quer? Todos nós queremos. Às vezes um companheiro mais persistente na fé convidava minha atenção para o culto do evangelho no lar. Quem nunca foi convidado, nunca ouviu falar do culto do evangelho do lar, da importância de fazer, dessa ligação que promove, né,
né, facho de luz que vai irradiando ali, né? Mas sempre temos, assim, às vezes, algumas justificativas para não fazer ou abandonar o culto do evangelho do lar. Ele apresenta aqui as justificativas dele. Ah, mas lá eu queria saber disso. A meu ver, isso daria imenso trabalho. Estou lá, sei lá, estou vendo meu jornal, estou vendo novela, eu tenho que parar em determinada hora para rezar. É a perspectiva que ele está colocando aqui, né? Minha mulher dedicava-se à vida dela. Minhas filhas, né, deveriam crescer tanto livremente, né, como desejassem. Um equívoco tremendo, né? Os nossos filhos estão sob a nossa responsabilidade para receberem as primeiras orientações. É exatamente o oposto do que ele deveria fazer. Os pais, não aqueles que têm sob a tutela, sob a influência, né? Espíritos mais jovens da encarnação têm essa responsabilidade de iluminar. Não é obrigar, você vai ser espírita, você vai ser... Não, mas, né, acender a candeia, né? É preciso oferecer essa luz e, de fato, é o espírito que vai decidir seu caminho, né? A minha filha primogênita, ela, desde sempre, ela me acompanhava, desde pequenininha, acompanhava na sopa, nas reuniões e tal, né? Aí chegou lá na adolescência, assim, ela não quis deixar de ser espírita. Ah, não sou, vai na escola, fazer catequese, fez. Tem que, né, já adolescência, 14, 15 anos, né, já está oferecida a base, ele não foi. Fazer o quê, né? A gente continua na nossa, né? Passou uns anos, né, poucos anos, assim, ela voltou à doutrina espírita. Né? É aquelas sementes que jogadas, não pela gente, né, mas pela própria doutrina, que repercutem, né, e chega um momento que é eles que escolhem o caminho, mas a gente precisa oferecer as bases. Precisa, aquele que tem sob a tutela, né, é sobrinho, é filho, é neto, é afilhado, né, a gente precisa oferecer. Aqui o AC, ele fez o contrário. Não, elas têm lá a formação religiosa delas, né. Então o culto no lar para ele era indiscutivelmente um tropeço no meu bem-estar, né? E o tempo foi passando, né? Sessões, né, semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, né? Negócios bem feitos, né? Aí aos 55 anos, porém, o edema do pulmão arrebatou o nosso irmão da existência física. 55 anos, né? Muito jovem, né? Muito novo, né? A gente sempre vai achar que o nosso ente querido foi cedo demais, né? Pode estar com 90 e poucos anos, a gente podia ficar mais um pouquinho, né? Mas realmente 55 é muito, muito jovem, né? O que aconteceu? Ficou apavorado. Ele lá desencarnado, ele, né, não criou laços de afeição, não se ligou a um trabalho espírita, não criou laços na própria família. Aí ele se viu lá, né, perambulando entre a casa e o centro espírita. Lá no centro espírita tinha lá os trabalhos, tinha os benfeitores trabalhando, ele se sentia constrangido de ir pedir ajuda, de pedir alguma coisa, porque, né, vai lá, vem cá e socorre aqui e tal, aquele movimento do lado de lá, que a gente, nas obras de André Luiz, a gente tem uma ideia disso, mais ou menos, né? Chegava em casa, o nome dele era só lembrado no inventário. Questão de inventário, da herança, que dividir isso, dividir aquilo, era a única lembrança que ele tinha em casa. Então, ele ficava desgostoso em casa e ia para o centro espírita, e ele ficou perambulando nessa. E nesse meio tempo, as entidades ali galofeiras, ele fala que ficavam convidando ele para crimes, para isso, para aquilo, mas não fazia parte da índole dele, né? Mas ele se ressentia daquilo. E ele ficou nessa, né? Ele, à noite, assim, na casa dele, né, ele tentou, assim, né, ele ficava transitando entre o centro espírita e a casa. E à noite, pelo desdobramento do sono, ele tentava lá ter um diálogo com a esposa dele. Né? Ela desdobrava, ele está lá, né, deixa eu tentar conversar aqui. Ela gritava assim, vai para o inferno, volta para o inferno. Ele usa esse termo aqui. Ela gritava assim, vai para o inferno, de onde você saiu, volta para lá. Ele desistiu do intento, né? De tanta aversão que ele via na ex-esposa, né, no caso, né? Ex-esposa, né? Na viúva que ficou na terra, né? No centro espírita essa situação. E ele ficou nessa, né? É interessante uma palavra que ele fala aqui, ó. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento, e por isso passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim mesmo. Autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber as nossas necessidades, saber os nossos defeitos, onde que a gente precisa melhorar, onde eu preciso trabalhar. Eu achei muito interessante, me sentia meio um estrangeiro de mim mesmo. Falta da meditação, falta dessa oração sentida, não é aquela, né, só as palavras, é aquela em que eu vibro mesmo, que eu me espiritualizo, que eu,
né, que eu ajo como um espírito, né, ainda que no corpo físico, o espírito mortal que eu sou. É esse processo de autoconhecimento. Quando eu não faço esse processo, eu sou um estrangeiro de mim mesmo, é a expressão que ele usava aqui. E nessa, indo e voltando, vou resumir mais porque o tempo está correndo, né? Uma noite, né, nesse desespero dele, assim, passaram meses assim, nessa coisa, de um lado para o outro, sempre a mesma situação, ele pegou e foi, não, quem conhece o Rio, né, disse que foi lá para o Alto da Tijuca, né, que devia ser um lugar tranquilo lá, e lá ele rezou, chorou, realmente de uma forma sentida, assim, compungida, e apareceu um espírito lá da casa que ele frequentava mesmo, e o acolheu, falou, não, vamos lá, e o levou lá para a casa espírita que ele frequentava. Chegando lá, ia ter um benfeitor que estava amparando mesmo, né, esclarecendo o pessoal assim, que estava em desequilíbrio, recém-desencarnados e necessitados, né, e falou, não, fica aí que, né, ele vai te atender aí, como estava atendendo todo mundo, pela descrição lá, um salão grande assim. Ele ficou ali, dali 2 horas, chegou a vez dele de ser atendido, né. Aí ele sabia que aquele benfeitor não precisava perguntar nada, né, ele conseguia ler ali na pessoa qual que era toda a problemática ali. Mas mesmo assim, né, o benfeitor perguntou, e aí, meu irmão, qual que é a sua história? Né? Como é que foi a sua vida? Né? Aí ele fala, meu amigo, eu cuidei da minha família, ofereci o melhor para ele, cuidei do meu bem-estar, da minha saúde, né? Aí o benfeitor sorriu assim e falou para ele assim, mas isso é próprio dos animais. Os animais fazem isso. A cadelinha tem, né, uma ninhada, ela cuida, ela protege, né? Qualquer animal tem instinto de preservação, de conservação, né? Então ele falou, isso aí não, né? Não tem algum ato assim que você, né, de caridade, alguma coisa assim que você tenha doado. Aí disse que vasculhou a lembrança dele, a memória, e nada, ele não conseguia lembrar de nada, né? E ele ali naquele constrangimento, né? Porque, né, poxa, uma coisa, não conseguia lembrar. Aí lembrou, muitos anos antes, né, estava lá na Praça da Bandeira, no Rio, e né, um casal amigo, mais um outro companheiro, pegou e chamou ele assim, olha, nós precisamos socorrer uma mulher lá no Morro do Esqueleto, que ele falou. Né? Vamos lá, e foi tão assim, insistente, assim, que ele não teve como fugir. Né, e pegaram e foram. Subiram o morro e foram lá ver a senhora, só que chegou lá, o quadro era muito crítico. A senhora estava com a tuberculose, num quadro gravíssimo. E na hora que chegou na casa, assim, aí os que convidaram, levaram, deram um pé. O casal falou assim, o marido chamou, não, vamos lá, vamos embora. Né? O outro não me deu uma desculpa, foi embora, ele se viu sozinho ali. Ele que, né? Aí ele fazer o quê? Ele não pôde também, ele diz ali que ele não pôde também fugir. Aí foi lá e entrou naquela choupana de lata, assim, aquele casebre de lata, e tava lá aquela senhora, né, jovem, assim, ali, mas em estado esquelético, assim, 2 crianças e uma senhora idosa lá também, um estado assim de miserabilidade física imensa, né? E ele não, né? E ela na dispneia, no quadro final assim mesmo da tuberculose. Ele foi ali, disse que amparou a senhora, colocou a cabeça dela assim no braço, né? Dando conforto, e ela desencarnou ali naquele instante. Né? Aí ele, irritado com aquela situação que ele se meteu ali, né? Entre aspas, né? Ele pegou e disse que pela primeira vez ele tirou da bolsa assim uma quantia mais farta, entregou para aquela senhora lá que devia ser a mãe dela, né? Para um enterro digno e foi embora. Né, achando ruim daquela situação toda. Antes de ir para casa, passou no hotel, tomou um banho, e, né, para não chegar em casa assim. Depois consultou um médico para ver se não ia ter problema, né? Mas ele pensou nisso tudo, ele nem falou, porque ele falou, mas eu não posso falar isso aqui, porque não foi ato de caridade, foi um constrangimento, né? E lá, na hora que a mulher estava desencarnando, ele pergunta o nome dela, era Maria Amélia da Conceição, né? Ele fala, então, mas... Né, falou, benfeitor, eu acudi essa Maria Amélia da Conceição, mas não teve mérito, não teve nada. E ali naquele salão, levanta a senhora lá e vem abraçar ele, era a Maria Amélia da Conceição. Né? E abraça e intercede por ele ali, falando para o benfeitor, não, olha, ele me acolheu num momento tão importante, ele deu tranquilidade lá para meus filhos, não, e pediu, interferiu por ele ali, e ele cada vez mais constrangido, porque ele sabia, né, todo mundo sabia, né, mas ele também sentia que foi um ato de caridade constrangido, né? E lá no final ele repete aquelas palavras dele, né? Sou espírita, espiritismo, fora da caridade não há salvação. Aí, já compreendendo realmente o valor, porque ele fala um ato de caridade, de desprendimento, assim, de bens materiais, circunstâncias materiais, ainda que constrangidamente, foi o que tirou ele daquela situação de aflição no desencarne dele. Imagina
o impacto daquelas ações de caridade que a gente queira fazer pelo nosso livre-arbítrio, porque eu me preocupo com a dor do próximo, porque eu quero ajudar, porque eu quero fazer a diferença na vida de alguém, porque eu quero levar a paz na casa de alguém, seja a casa física, a casa mental. Imagina o impacto que isso vai ter no tempo e no espaço, na nossa própria história. Lei de ação e reação, lembra? Então, a gente, com essa história que a gente fica, né, encerra a nossa passagem, para a gente refletir bastante na importância da gente não se inquietar, né, pelas questões materiais, mas atendê-las, né, com discernimento, né, com equilíbrio, e vai dar tudo certo se a gente confiar na providência divina. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja sempre com todos nós. Irmão Luciano Natal agradece a sua palestra e retorne sempre. Bom, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por essa linda palestra que nós tivemos agora. Lembrando que na segunda-feira nós temos a palestra do... Segunda-feira vai ser dia 25, né? 25. Nós temos a palestra do dirigente será o Alexandre e a palestra da nossa irmã Viviane Marques. Nossas provações e as preces por nós mesmos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer mais uma vez essa mensagem que foi dirigida a nós, e rogando a Ele todo o conhecimento, para que a gente possa, como irmãos, não é só de boca, no interior do nosso coração. Sim, agradecendo a espiritualidade amiga, toda a casa, vamos pedir para aqueles nossos irmãos que se encontram encarnados e desencarnados. E muitos desencarnados também estão aqui no meio de nós, participando dessa. Vamos pedir a nossa Maria de Nazaré, que nos acompanhe ao retorno dos nossos lares, aqueles que quiserem tomar passo individual, se dirijam à fila em silêncio, com o pensamento elevado a Deus. E aqueles que não quiserem tomar passo individual, não se preocupem, todos de acordo, magnetizados pelo Espírito,